Estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje vamos falar de uma das feiras mais importantes do setor da América Latina e um dos setores que impulsiona também a economia do Rio Grande. Parte do nosso Rio Grande que dá certo. Vamos falar da Expo Agro, a FUBRA, e para tanto estamos recebendo o presidente da FUBRA, Benício Albano Werner, que está conosco. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, presidente. Agradeço em primeiro momento esse convite e ao mesmo tempo cumprimentar pelo seu programa, que a gente já teve também a oportunidade de acompanhá-lo e a gente achou bem interessante e importante para o Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença aqui. Participa dessa entrevista também nossa editora do Núcleo de Agronegócios do Grupo Bandeirantes, Band Terra Viva, Lizemara Pratos. Obrigado pela presença, Lizemara. Eu que agradeço mais essa oportunidade de conversar com o presidente da FUBRA, contigo, e aprender um pouco, Osíris. Presidente, a história da FUBRA começou com uma chuva de granizo? Ela começou lá em 1954 com uma chuva de granizo e justamente numa localidade de onde é que eu venho, que é Formosa, hoje pertence a Vale do Sol. E na época os produtores, foi em novembro, os produtores, o fumo estava em pleno desenvolvimento já e pronto para começar a colheita e os produtores tiveram um grande prejuízo. E procuraram nós, meu pai que tinha uma casa comercial, era vereador, e como representante ele disse, você precisa fazer alguma coisa. Então, foi-se indo na Câmara de Vereadores de Santa Cruz, envolvendo prefeitos, outros municípios, chegando até, na época, com o governador Ildo Meneghetti. E aí ele disse, olha, não posso ajudar nenhum de vocês têm que se organizar numa instituição, numa entidade. E aí foi que surgiu, então, a FUBRA, tendo por objetivo a representatividade, procurar uma solução para o prejuízo que sempre o produtor tinha com o granizo, e na época já se pensou, Lizimara, na própria diversificação. Então, isso aí foi o pé inicial da fundação da nossa associação. Porque não tinha seguro, hoje não tinha na época, né? Não tinha na época, não tinha para a agricultura em geral, culturas em geral. Aí então foi se procurando também a companhia de seguro, mas eles entenderam que isso era um risco muito grande para eles se assumirem. E aí então os próprios produtores, em novembro de 1956, fundaram o Sistema Mútuo. Vocês têm o Departamento de Mutualidade que cuida disso, do seguro contra as intempéries. O granizo é um problema muito forte para a lavoura de tabaco. Isso, sem dúvida nenhuma, né, Lizimara? E com a ajuda da Secretaria da Agricultura, através dos seus engenheiros agrônomos, eles conseguiram fazer um cálculo de como indenizar o produtor. E esse sistema a gente só foi aprimorando com as tecnologias de hoje, e a gente continuou com esse mesmo sistema. E o granizo, realmente, a gente tem que dizer que as companhias não estavam erradas. Porque se nós olharmos na safra 15 e 16, nós tivemos um prejuízo que a FUBRA alcançou para os seus associados de 132 milhões de reais. Esse ano, 76. Então, se vê os altos e baixos. Mas é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E esses altos e baixos, como é que você controla isso ali? Através de um fundo de reserva. Então, o quadro social, ele entende que também para quem trabalha, nosso caso é sistema mútuo, né? Mas quem trabalha com seguro precisa ter caixa. E eles então entenderam de que o fundo de reserva, quando nós tínhamos prejuízo de 40 milhões há 3 anos atrás, nós tínhamos fundo de reserva. Só que esse fundo de reserva, no ano seguinte deu prejuízo, nós tivemos que aumentar a contribuição. E com essa última safra, agora 16 e 17, nós temos condições de novo, baixamos de 6% para 5,4%. Então, de acordo com o fundo de reserva, receita fundo de reserva, isso nos dá a garantia de poder sempre indenizar o produtor, porque ele precisa, cash, não precisa ali como nós também temos um setor de fomento agropecuário com 22 lojas físicas e 2 virtuais, ele não vai querer saber de mercadoria, ele precisa o dinheiro para enfrentar. E nós temos também feito um cálculo que o valor que o nosso produtor recebe em forma de benefício, ele gira para o tipo Virgínia em torno de 70%, 65%, 70% do valor comercial.
e o Burley, que é um outro tipo, ele chega a 70% a 80%. Tudo depende se o preço médio praticado na safra ele é mais alto, então a participação do nosso sistema mútuo é um pouco menor. E o contrário, então, quando o preço é baixo, o percentual de participação do seguro na indenização fica melhor. Presidente, a FUBRA nasceu aqui no Rio Grande do Sul, mas ela cresceu e hoje ela é de todo o país. Onde há produção, como é que vocês estão cobrindo hoje os outros estados? Lizimara, você tem razão, porque até 1963 era só no Rio Grande do Sul, e principalmente na região onde se plantava fumo na época, que era o Vale do Rio Pardo e uma ponta lá do noroeste do Rio Grande do Sul. Por isso a sede é em Santa Cruz do Sul. Por isso que a sede é em Santa Cruz do Sul, né? E a partir de 1963, também, como nós estávamos na divisa com Santa Catarina, os produtores de tabaco do Rio Grande do Sul tinham aquele benefício e os de Santa Catarina não. E aí, então, as próprias empresas entenderam de que deveria se levar adiante, e isso, então, foi feito em 1963, onde, então, antes era a Associação dos Plantadores de Fumo em Folha do Estado do Rio Grande do Sul. E depois passou, então, para a Associação dos Fumicultores do Brasil, a partir de 1963. Eu gostaria até de fazer um destaque de que a FUBRA, nos seus primeiros anos, até 1963, ela sempre teve um subsídio do governo do estado, porque tinha uma lei que tinha subsídios para o seguro agrícola ou sistema mútuo que nem o nosso. E eu sempre digo, a FUBRA não quebrou naquela época graças ao patrocínio do governo do estado do Rio Grande do Sul. E a partir de 1963, sim, aí nós tivemos que, inclusive, aumentar muito mais a contribuição do nosso produtor. E a probabilidade, como a área vinha do Rio Grande do Sul até lá, quase no norte do Paraná, Marechal Cândido Rondon, então a probabilidade de o granizo cair do sul até lá, Marechal Cândido Rondon, é muito diferente, é muito difícil. E aí, então, também a gente teve que alterar um pouco o próprio cálculo de probabilidade, que isso tudo precisa ser observado, né? Então, com isso, a gente aumentou a contribuição e a FUBRA, a partir dali, ela sempre conseguiu pagar o seu associado. Tivemos, até antes de 70, um rateio, porque como é uma associação, é um sistema mútuo, quando o fundo de reserva e a receita não cobre, ela recorre, então, ao rateio. Entre os associados. Entre os associados. Mas assim que se recupera, de novo o fundo de reserva, esses associados receberam esse valor que não conseguiram receber na época, mas isso foi uma vez só, e aí então a gente trabalhou muito forte junto com o próprio produtor, a questão de realmente ter um fundo de reserva, de a gente estar trabalhando muito assim em 1,5 safra de receita. Sempre ter uma reserva. Sempre precisa. Presidente, o senhor falou na diversificação. A Expoagro, a FUBRA, nasceu com essa proposta, apresentar alternativas para o produtor de tabaco diversificar. A gente sabe que tem o milho, tem o arroz, tem a pecuária de leite. Já são 17 anos de exposição ali em Rincão del Rei, em Rio Pardo. Como é que está hoje essa diversificação dentro da propriedade? Bom, Lizimara, e Osíris, a gente precisa dizer que a diversificação, ela sempre existiu na grande maioria dos produtores. Nós não podemos dizer 100%, mas olha, muito perto disso ali, ou isso. Porque ele fazia a diversificação para o seu sustento. Então isso, digamos assim, o IBGE não alcança. Mas se a gente faz um cálculo, um produtor que produz o seu alimento, ele deixa de desembolsar no mínimo R$2.000 por mês. Porque o nosso produtor, ele tem suínos, tem aves, tem leite, ele tem toda a parte de feijão, legumes, etc. Ele produz na sua propriedade. Então, na verdade, nós tínhamos a diversificação. Então, Lizimara, o que nós estamos trabalhando já há 17 anos, mudando um pouco
esse objetivo de ter uma diversificação só para o sustento, mas uma diversificação para fins econômicos. Então, isso que está sendo implantado junto com essa nossa Expoagro e levando isso aí para os produtores, como a própria Elisemara teve oportunidade de muitas vezes conferir acompanhar, todas elas. né? E a gente deixa o convite para Com certeza, os íris também, porque realmente a pequena propriedade, ela para se manter sustentável, ela precisa fazer essa diversificação. E tem condições de ter culturas que podem ser paralelas, que não concorrem com a alta necessidade de mão de obra, que é principalmente no período da colheita, que é outubro até fevereiro, né? E por causa das diversas regiões, nós no sul tem diferença de 35, 40 dias em relação ao Vale do Rio Pardo. Então, isso tudo a gente está acompanhando e levando então para o produtor. E aí a gente precisa sempre compartilhar esse trabalho com a Emater, com a Embrapa. Inclusive, nós temos diversos convênios com a Embrapa para diversificação de batata doce, de capim, tanto para leite como para engorda. Para alimentação dos Para animais. alimentação dos animais. Então, as próprias federações, a FETAG, por exemplo, ela tem essa organização toda de trazer as agroindústrias. Então, realmente, eu sempre digo, nós, a FUBRA hoje, nós estamos ali para fazer o trabalho de organização. Agora, toda essa parceria, até com universidades também, isso faz com que a credibilidade da Expoagro, ela é através de todos os parceiros da Expoagro. E, lógico, também a própria imprensa que nos ajuda na divulgação. Quantos associados tem a FUBRA e quantas famílias estão no entorno dessa roda econômica na região? Bom, na região, eu teria assim nos 3 estados, os íris. Sim. Se fala lavouras inscritas no nosso sistema mútuo, nós tínhamos 118 mil em torno disso ali. E associados em torno de 102 mil associados, porque muitos associados têm propriedades em outra localidade, então por isso que sempre tem um número maior de lavouras inscritas no Departamento de Sistema Mútuo do que associados. Porque é uma roda de economia que explica por que o PIB do agro vem sustentando a economia do Estado. Mas é que esse é um produto forte na balança de exportação. A maior Exatamente. parte do nosso tabaco vai para fora. Qual é o percentual de exportação e de consumo interno, presidente? Bom, nós, tudo depende um pouco. Que nem, por exemplo, esse ano nós estamos produzindo em torno de 727 mil toneladas. Aí a parte o percentual de exportação cai um pouco por causa do volume. Mas se nós olharmos uma média assim ano, nós podemos tranquilamente dizer de que a exportação ela fica em torno de 85%, 90%. Essa oscilação de 5 pontos percentuais é justamente porque quando se tem mais tabaco disponível, e aí sempre entra, até a gente conversou um pouco, né, Osíris, entra sempre a questão de qualidade. Porque o tabaco brasileiro, ele tem um mercado para fumos de qualidade para dar gosto para o cigarro, diferentemente de outros países, até nós falamos na China, né, que é o maior importador Sim. em termos de país, e ele produz muito aqueles fumos que servem para enchimento do cigarro e não para dar gosto e sabor para o cigarro. O nosso tem paladar. É paladar. Por causa dos açúcares, né? Por causa dos açúcares. Então, a exportação deve estar em torno para 100 países, mas a China, como país individual, é o maior. E como bloco, é a Comunidade Econômica Europeia. A gente está conversando com o presidente da FUBRA, Benício Werner. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes. Fique conosco. Retornando com o Rio Grande que dá certo, falando hoje sobre tabaco, exportação, produção, Expoagro, a FUBRA. O presidente da FUBRA está conosco, Benício Albano Werner. Essa região toda passa também por uma regulamentação, tem projetos específicos que estão localizados e tem o braço social também da FUBRA. Como é que ele funciona, presidente? Bom, como nós falamos antes em representatividade, em 1981, nós tivemos, naquela época era IBDF, não era IBAMA,
e tinha a lei de que não podia mais ser usado, tendo 6, 7 anos, a lenha da mata nativa. E aí então foram chamados tanto a FUBRA, como também naquela época se chamava Sindifumo e não Sinditabaco, para procurar uma solução e incentivar o produtor a produzir a mata energética. Então isso aí foi um trabalho bastante difícil no início, por quê? Porque o produtor vendo todo esse mato ali, ele não estava concebendo de que precisava, mas com trabalho constante das entidades, e aí no meio disso tudo para sensibilizar mais o próprio produtor, a FUBRA ela criou um projeto chamado de Projeto Verde é Vida. Que dá as mudas para o produtor. E aí, Verde então, é Vida. Projeto Verde é Vida. Nós iniciamos produzindo mudas lá no próprio parque, um pouco, mas é nessa mesma propriedade. E essas mudas, então, no início, nós tínhamos praticamente 98% de produção que era de mata energética, principalmente o eucalipto. E também nós começamos a produzir a mata nativa, mudas de mata nativa, para desenvolver o próprio projeto. E esse projeto nós temos aí com 95 municípios, onde 517 escolas envolvendo 143 mil pessoas, né? Quer dizer, é um projeto que tem uma abrangência muito grande, e esse projeto Verde é Vida, ele começou a focar nas escolas e principalmente nos alunos, porque sensibilizar uma criança ou um estudante é bem mais fácil do que um adulto. E essas crianças, elas realmente ficaram sensibilizadas e começaram a ir lá na casa do papai. Nós precisamos plantar, porque amanhã depois as matas não vão existir mais, nós temos que preservar a nossa mata, e foi-se cada vez mais incentivando, e aí nós conseguimos. E hoje pode-se dizer de que o produtor de tabaco, a grande maioria, se não a totalidade, eles têm na sua propriedade a própria lenha que ele usa na secagem do tabaco. E isso aí é uma vantagem muito grande para o próprio produtor. Por quê? Porque ele não tem transporte, já não tem tanta poluição trazendo lenha lá de regiões que produzem e não ocupam toda essa lenha. E aí na propriedade ele mesmo faz a sua lenha, não paga para isso. Tanto é que quando a gente iniciou em 80, o preço de 1 metro cúbico, a gente chama de metro cúbico, mas não é exatamente 1 metro cúbico, porque tem espaços entre essas pilhas. E aí, 1 metro cúbico desses era uma arroba de B1, que hoje vamos falar em 170. Uma classificação do fumo. Do fumo, 170. E hoje o produtor consegue ter, comprando, porque muitos estão preservando, em vez de ter lenha, eles vão usar isso para tora. Mais uma parte da diversificação que a gente está Vocês têm um projeto, inclusive, do clone de eucalipto. Sim, esse é um projeto que a gente... E é um trabalho da Embrapa. E a gente... É uma parceria. Uma parceria Embrapa e com uma outra empresa lá de Santa Catarina. Mas nós estamos fazendo esse clone, e esse clone, na verdade... Porque como nós estamos tendo a lenha suficiente para suprir as estufas, a gente precisa pensar adiante. Então, que junto com a Embrapa, e ela desenvolveu com uma outra empresa, uma variedade que serve para móveis. Então, nós estamos incentivando agora, porque o eucalipto, você pode... Tem mato de eucalipto, tem 40 anos, porque você corta, ele brota, né? Então, isso ali é diferente da cássia, é diferente também do pinus. Então, por isso, quando nós iniciamos realmente com o eucalipto. E agora nós estamos trabalhando para o produtor ter uma receita lá na frente com esses clones, que são, na verdade, é madeira, não tem esse problema de você coloca um prego, racha, não, isso é realmente uma madeira nobre. A produção agroflorestal hoje tem uma importância muito grande dentro da propriedade de cada produtor. Né? Isso ali é, como antes era uma diversificação, mas mais
também, de novo, para o sustento da estufa, né? Ficou dentro da propriedade, não saiu. Então, esse trabalho todo da própria Expoagro e esse agora com essa produção de própria batata doce, que também temos convênio com a própria Embrapa, e essa produção de mudas de eucalipto do clone, isso ali vai trazer uma outra fonte de receita para o produtor. As propriedades conseguem fazer a sucessão dentro da própria família, manter o jovem na região, na gestão dessas propriedades todas? Que é um desafio, né? A questão, principalmente na pequena propriedade, é mais difícil do que na grande propriedade, né? Mas a gente está vendo a continuidade de muitos produtores de tabaco. Lógico, o que a gente precisa realmente olhar, e aí a gente também apela própria a vocês da imprensa e o próprio governo, porque o produtor de tabaco está lá nos morros. Isso não é lugar para trabalhar terra, isso é lugar para mata nascer. E aí, então, se a gente pudesse realocar esse pessoal que está acostumado a trabalhar nessas terras, botar em terra plana, a produção seria bem maior. Mas, de qualquer forma, a sucessão é uma questão que a gente está trabalhando, inclusive temos que sempre incluir as parceiras ali também, o próprio Cine Tabaco. Nós temos ali o chamado o Instituto do Crescer Legal, e onde nós estamos com esse instituto que a princípio está sendo trabalhado e até apoiado pela Cine Tabaco e as próprias empresas, para levar para o nosso estudante de segundo grau uma escola preparatória profissional. Então, isso ali é um trabalho que está sendo feito e o filho do produtor, para ficar na propriedade, nós temos que olhar que ele tenha a mesma condição do filho do produtor da cidade, acesso à comunicação. Então, está em algumas regiões bastante difícil ainda a questão da internet, mas muitos dos produtores já têm e eles estão acompanhando as novidades que surgem, porque através da comunicação, e tem o próprio fumicultor, eles têm uma rede que chama o produtor de fumo no Face. Então você vê como isso e tudo, lógico, são pessoas mais novas, né? Porque a minha geração aí de 70, ela não vai estar assim tão propícia a conseguir assimilar essas novas tecnologias. E cada vez mais nós conseguindo levar para o campo a mecanização, tecnologia e comunicação, a internet, aí sim a gente vai estar conseguindo com maior facilidade a continuidade, não vou dizer só na questão do tabaco, né, mas assim, de modo geral, a agricultura. Se nós conseguirmos, o governo principalmente, um trabalho, as entidades também têm que fazer um papel nesse sentido de fazer com que o produtor possa ficar lá e tenha a renda que muitas vezes, se a gente somar aquele alimento que ele tem para o seu sustento, que é 2.000, então ele indo na cidade para um emprego e ter essa vida que ele tem na sua propriedade, ele precisa ganhar uns 5.000 por mês. Isso é... Por isso que o tabaco, nós temos um custo de produção, esse custo de produção do Virgínia é 21.000. Disso aí 53% é mão de obra. E essa mão de obra, na verdade, 90% ela é própria. Então nós, e tem a depreciação, é 2.000, a mão de obra 53% é 10.000. E a depreciação, nós como entidades temos que fazer o cálculo de um resultado econômico. Mas o produtor, ele faz o que me sobrou nesta safra. Então, no ano passado, nós até estávamos conversando, né, Osiris? Nós tínhamos um preço médio melhor, porém sobrou menos dinheiro para o produtor, porque teve problema na quebra da produtividade. E esse ano não. Maior produtividade, maior dinheiro no bolso. Presidente, mais dinheiro. O que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Essa pergunta é difícil. Eu vejo o seguinte, em primeiro lugar,
trabalho. Temos que ter responsabilidade nos atos que cada um está investido. Quer dizer, a imprensa no seu trabalho, os que estão no governo têm que ter um trabalho ainda maior e eles têm uma dificuldade muito grande que a gente sabe, todos os estados estão com problema de déficit, o Brasil problema de déficit. Então nós temos que também saber fazer como as empresas estão fazendo. A gente tem uma entidade que é a associação, mas nós temos uma empresa que é a comercial. Você precisa olhar que a receita que você está lá projetando, ela precisa cobrir os custos e precisa também ter investimento. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem no poder público. Então, para o Rio Grande dar certo, nós realmente precisamos olhar de que nós não vamos gastar mais do que a receita, senão não tem ninguém que funcione diferentemente. Sem dúvida. Presidente Benício, obrigado pela presença do nosso Rio Grande que dá certo. Bom trabalho lá. Ok, muito obrigado também por essa oportunidade também, Lizimara, queria pedir desculpa até porque inicialmente eu fiquei mais assim preocupado um pouco em cumprimentar os Íris, mas de qualquer forma a gente trabalha já há muitos anos juntos e é um prazer muito grande que a gente tem de trabalhar com você também. Obrigado. Obrigado, Lizimara, também pela participação. Obrigado, Liz. Obrigada, Íris. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até uma próxima oportunidade.